Olá para todos vocês, eu sou o Lucas e está começando mais um episódio do Esportes Daqui. Um podcast pensado, criado e executado para bater um papo com figuras de Joaçaba e da região que são envolvidas nos esportes. Hoje, como vocês já viram nas redes sociais, a divulgação que foi feita durante a semana, eu tenho aqui para falar comigo sobre o esporte de hoje, que é o tênis de mesa. E tem aqui para conversar comigo, então, Dieguinho, que também é meu irmão e foi o primeiro a saber do projeto e ajudar em muita coisa. Tem a presença ilustre dele aqui. Professor Diego Padilha, tudo bem, Diego? Tudo certo, galera, beleza? E o Daniel Godoy, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então, antes de mais nada, sempre importante relembrar os apoiadores desse projeto, que estão desde o começo comigo, alguns já se repetindo e outros novos que vieram e alguns que ainda poderão vir e vão estar aparecendo aqui na tela durante o episódio todo, mas não posso deixar de citá-los então. Bonato Materiais de Construção, a Clínica Aquafísio, o Bud's 8-Ball Pool, Scherer Autopeças, Inovadora Sistemas, Casa Pedrini, a Vila Homem, a loja, Diego Padilha, personal trainer também, que inclusive meu personal trainer, recomendo muito o trabalho dele, e KS Metais, também estão com a gente nessa hoje. E aproveitando, antes de mais nada também, antes de começar o papo, você que está assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para as notificações de quando o vídeo for postado, o vídeo novo for postado. E para quem está no Spotify, está apenas ouvindo, também, por favor, siga o perfil do Esportes Daqui e avalie o conteúdo com 5 estrelas de preferência. E aí é um apoio que ajuda muito assim, no começo e nesse começo de projeto. Então, quem puder fazer isso, eu agradeço muito mesmo. E feita toda essa introdução, eu já vou começar perguntando direto e reto para eles, saber de cada um. Primeiro de tudo, qual foi a primeira conquista que você teve no tênis de mesa? Pode começar o Dani respondendo. Primeira conquista, eu acho que mais que 10 anos. O primeiro campeonato que eu joguei foi a Oliejo, que é muito famosa aqui em Joaçaba, né? Eu tava com 8 anos e, enfim, joguei com 6 amigos meus, ou até mais. E aí o campeonato era até 11 anos, aí eu ganhei a Oliejo e, enfim, foi a primeira conquista, o primeiro campeonato. Nem sabia o que era jogar, tava só brincando no colégio, mas foi o que começou a despertar o gosto pelo esporte. E com dos 8 para os 11, então um prodígio, né? Vencendo a categoria para cima já. Diegão, a tua? Eu comecei a treinar quando eu tinha 12 anos de idade, na cidade de Canoinhas. E minha primeira conquista foi no Municipal. Fiquei em 3º lugar. Eu lembro muito desse dia porque eu tava muito nervoso, bem nervoso. Mas consegui jogar bem e fiquei em 3º lugar. E a tua, Diego? Assim como o Dani e o Diego falaram, a minha primeira conquista também foi num campeonato municipal. Acho que eu tinha 8 para 9 anos e eu lembro que eu treinava já fazia algum tempo, mas nunca tinha jogado uma competição, então estava mais nervoso assim, e eu acabei ganhando a minha categoria até 9 anos, né? Eu tinha 9 e ficando em segundo na categoria de 11 anos. Eu nunca tinha participado no campeonato. Fui campeão na minha categoria, mas mesmo assim chorei depois que eu perdi a final da categoria acima, então. Eu acho que a minha conquista foi o torneio do rancho do Hotel Fazenda de Gaspar. Ganhei a competição do ping-pong e fiquei muito feliz. Esse também. É bom, ganhava um brinde, um bonezinho do hotel. Esse mesmo. Essa foi uma conquista importante. E esse eu já chorei também. Já perdeu o choro também. E outra pergunta já direta. Uma final que você estava participando ou ia participar, tinha certeza que não ia ganhar, mas no fim das contas ganhou. Diego pode ser como professor também, como técnico, mas saber de vocês. Essa final que achou que não ia dar e no fim das contas deu. Pra começar? Pode ir. Então, não necessariamente a final, mas o campeonato inteiro. A primeira vez que eu fui pro Sul-Americano no Paraguai, eu nem sabia o que era nada. Eu sabia que eu tinha classificado, mas assim, não tinha noção do nível, se era bom, se era ruim. E aí eu acabei indo pra final no sufoco, foi todos os jogos no sufoco. E aí eu fui jogar a final, eu perdi o primeiro set de 11-1. Aí eu já tinha perdido pro menino primeiro na equipe, num outro dia. E aí, mas eu não sei o que deu na minha cabeça que me deu uma maturidade que eu não tenho nem hoje. Eu tava muito bem, assim. E aí eu virei, ganhei de 4-1, mas demorou muito pra cair a ficha, assim, que eu tinha ganho.
eu comecei a entender o que era aquele título anos depois, porque pra mim eu tinha ganho só um jogo, né? Nem imaginava o que era aquilo, mas acho que foi o mais inesperado de todos, assim. Foi contra quem você falou, sul-americano? Contra a Argentina, na final. Muito Argentina. Melhor. Melhor ainda, Ganhar, né? ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Diegão. Como técnico, já tive várias experiências com o Daniel, com o Diego, mas a que me marcou foi em que eu estava participando como técnico da seleção brasileira. E o nosso menino do Brasil, ele acabou se superando e era um aberto mundial. E no Brasil funciona assim, ou você entra pela seleção se você ganha uma seletiva, ou se você ganha um aberto dessa magnitude. E nesse dia ia ter uma seletiva mundial para entrar nos Jogos da Juventude, nos Jogos Olímpicos da Juventude. Então veio o pessoal do mundo todo jogar. E ele acabou se sagrando campeão, ganhando de tailandeses, ganhou de canadenses, né, Dani? A final foi com o tailandês, mas foi loucura, né? Aquele então, cara era muito bom. Então eu, como técnico, tendo uma experiência de trabalhar com a seleção brasileira e ainda mais ganhar um campeonato dessa magnitude, para mim foi bem impactante, assim, que eu lembro, assim... E quem que era o atleta? Era o Guilherme Teodoro. Hoje ele é um dos maiores nomes do tênis mesa do país e está treinando fora, treina na Alemanha, né? Ah, que massa. Na Alemanha. É bom, outro Essa, nível só mesmo. complementando, mas essa foi loucura, porque o cara da Tailândia, né? Tailândia. Ele era muito bom, era absurdo, assim, ele tinha ganho em todos os jogos do campeonato. Era outro nível, assim, e acho que o Teodoro ganhou de 4-0, né? Final. E o que mais me marcou, assim, foi a crescente durante o campeonato. Sim. Porque ele estava desmotivado, ele estava treinando há um bom tempo na Alemanha e tem muitas mudanças, né? Ele acabou me contando que estava, assim... meio triste, assim, com a Sim. situação de, tipo, pô, não tô conseguindo desenvolver o meu melhor, jogou o Sul-Americano antes, não foi tão bem, e tem toda a questão, né, pô, fui morar fora do país, apoio da família, adaptação e tudo mais, e ele não jogou bem a chave, e aí porque era um grande campeonato, então ele foi para as 32ª, 32ª, 16ª, e daí a gente foi crescendo durante o campeonato, e quando ele se sagrou-se campeão, nossa, foi a maior felicidade, assim. Então, o que me marcou mesmo como técnico foi, tipo, valgar ali junto, né? Crescendo junto com ele dentro da competição. Me marcou bastante esse torneio. E quando um atleta, assim, começa a se destacar e vai pra fora, tem uma pressão muito maior, né? Pra atingir resultado. Porque quando você tá treinando no Brasil, você tá tendo contato com os teus adversários, né? A maioria dos adversários, e daí você vai pra fora e a galera já espera que você tenha um resultado muito alto. A gente já acha que o cara vai voltar ganhando todo mundo, Sim, mas não sim. faz mágica, né? Na época que tá morando fora que vai fazer mágica. E a tua final? Na verdade, não foi uma final, foi mais uma... Foi mais não, né? Foi mais uma semifinal. Foi uma semifinal. Acho que até a galera lembra, porque realmente eu achava que não ia ganhar. Foi lá em São Bento, em 2017, contra o Caio, também de São Bento. E eu quase não fui para essa competição, porque eu acho que era o primeiro estadual do ano e eu nunca tinha nem passado de chave, assim, era algo... Tava distante, não imaginava que ia chegar a ganhar uma medalha. E no fim eu decidi ir e tal, joguei os primeiros jogos mais ou menos, assim, cheguei na semifinal contra esse menino. Eu já tinha, assim, perdido de 3-0, 11-0, já tinha tomado uma surra, assim. Então, eu lembro de abrir 2-0, né, tá confiante e tal... Mas ainda muito novo, não tinha aquela ideia de, não, agora eu vou terminar, vou amassar e vou ganhar de 3-0 para não dar chance. Então, você já dei aquela amolecida e tal, perdi um set, perdi outro. Quando chegou no 2-2, eu só lembro eu chorando, o Caio chorando no meio do jogo, o Diego falando, calma, se acalma, tenta jogar. E foi pro 10-10, 11-11, 12-12, e o campeonato era lá em São Bento, então tinha muita torcida, realmente não imaginava que ia ganhar. Depois acabei perdendo a final, porque, né... Mas aí a final não é história pra contar. Não é história. mas aquele jogo me marcou muito, assim. Foi a primeira vez que eu senti uma pressão grande, não pelo resultado, né? Porque quando você é mais novo, não tem tanto essa pressão, você não tem tanta noção da responsabilidade. Mas já era um jogo grande, assim. Ter a torcida toda jogando uma cidade contra outra já foi bem importante. O que vale ressaltar, Lucas, é que o pessoal fica muito vidrado nesses jogos dos menores, que nem na época que ele era pequeno, assim. Então, realmente foi que nem eu falei, tem várias coisas que eu lembro, né? Então, se eu fosse citar dos dois, realmente seria esse campeonato dele e seria um campeonato do Daniel que eu não vi. Teve um campeonato em Bento Gonçalves em que o pré-mirim era do outro lado, tinha 2 ginásios. E a gente é técnico e aquela coisa, e vai para uma mesa e vai para outra. E daí a gente, Daniel, cadê o Daniel?
Vamos ver como é que ele tá Sim. lá e Foi tal. loucura, 6 horas da tarde ele lembrava que eu existia. O dia inteiro ninguém lembrou que eu existia. Eu era o Aí, único sozinho. Pequeno Daniel Não, sofrendo não, lá. bro. Eu lembro, eu saí do ginásio meio rápido, né, pra ir ver se eu conseguia ajudar, ainda ele voltando lá, quietinho, pam, 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 pam. Falei, ei, Daniel, como é que foi? Ganhei. Não perdi um sets, o campeonato brasileiro inteiro. Ele jogou sem técnico, e ele não foi perdeu loucura. um sets. Até hoje, eu não conheço ninguém que fez esse feito. Copa Brasil, TMB Platinum, que hoje é chamado, eu já vi. Agora, o Brasileirão, alguém fazer um feito desse, nunca vi. Ele não perdeu um sets. Pô, que massa. Pô, deu pra perceber qual é o nível da conversa hoje, né? O pessoal aqui é Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, conquista estadual a dar com pau, um monte de coisa. O nível hoje é altíssimo, vai ser legal. Mas vocês já comentaram um pouquinho sobre o começo de vocês, mas já emendando também com a questão do trabalho que a PTM faz, a PTM Associação Pro Tênis de Mesa, né, daqui de Joaçaba, com o trabalho que faz futsal, próprio basquete, assim, e alguns outros esportes são mais fáceis de você ver a criança e se a criança tem uma aptidão para aquilo quando ela vai começar. Aí, queria saber de vocês, assim, como que foi se o começo foi uma coisa direcionada para o tênis de mesa ou se teve um trabalho, daqui a pouco, um professor de educação física ou um acontecimento muito do nada, assim, para que, por exemplo, tem um potencial para o tênis de mesa, de repente, se trabalhar bem, dá para construir um talento a partir disso. Então, queria saber de vocês, assim, o momento que vocês tiveram o contato, deixar de ser o ping-pong para ser o tênis de mesa, e hoje, como que, o Diego, principalmente, como que consegue ver, assim, numa criança, se ela pode ter um potencial, se treinando ela vai evoluir bem, assim. Então, vou falar do meu primeiro contato, né? Eu era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aí, os meus tios compraram uma mesa lá, fizeram uma mesa. Nem compraram, fizeram uma mesa de compensado. Inventaram, pintaram, deixaram muito bonita. E era bem maior do que a normal. E eu era criança e eu perdia pra todo mundo e ficava indignado. Aí um dia chegou lá o professor de educação física e falou, vai ter treino em tal lugar, tênis mesa. Eu falei, eu vou lá e vou ganhar de todo mundo. E eu fui lá treinar pra ganhar dos meus tios. A minha meta era ganhar dos meus tios do meu irmão. E eu ficava indignado, pô, meu irmão é menor que eu e me ganha, cara. Eu ficava indignado. Menor em idade, né? Em idade e tamanho naquela época, tamanho também era. Agora ele é bem maior. Eu conheço bem essa história de irmão mais novo que passa na altura e não é legal. Mas assim, respondendo a sua questão, eu percebo muita coordenação motora. Então a gente chega assim, quando a criança tem uma coordenação motora que é melhor, tem uma cognição boa, assim, pensa rápido, e tem uma coordenação motora fina, assim, que você vê, assim, que é mais, você vê que ele consegue fazer melhor que os outros, assim, já, opa, esse aí pode ser que consiga jogar melhor, né? E já tem um pouquinho de tempo de bola, porque o tempo de bola pode ser jogando qualquer esporte, né? Sim. Então já tem um pouquinho dessa visão, assim, de um todo, tem uma noção espacial melhor, é ágil, você já pensa, dá pra tentar inserir o esporte aqui, esse aqui leva jeito, esse aqui não leva. Só que, assim, o nosso esporte é um esporte de repetição. Então, às vezes, aquele atleta, aluno que ele não consegue no início, se ele, vamos dizer, ficar repetindo, né? Ele gosta, ele vai brincar, ele vai repetindo. Ele vai conseguir também ter uma boa performance. Só que, realmente, quem leva jeito, a gente consegue enxergar de longe. Ah, sim. Dani, teu começo. Olha, meu começo, É o primeiro contato, né, na verdade. eu sempre gostei de jogar todos os esportes, mas eu sempre fui ruim em tudo, assim. Sempre não tinha porte físico, mas eu gostava de jogar tudo. Era basquete, vôlei, futsal, eu jogava tudo. E aí eu não sei de quem, até hoje eu não lembro que tinha uma mesa de tênis de mesa sobrando em casa, nem era oficial, e deu pra gente. Colocar na garagem. E aí eu comecei a brincar na garagem, era a única coisa que eu não era o pior. Então eu falei, vou brincar disso daqui, né? E aí a gente encontrou um clube na cidade que já era pra tênis de mesa, mas era diferente, vamos dizer, era outra direção. E aí eu comecei a jogar no clube, a gente trouxe um núcleo pra dentro de casa e tal. Mas complementando o que o Diego falou, assim, eu acho que o tênis de mesa, ele é diferente de outros esportes, tipo um futebol, ele leva muito da disciplina e da repetição mesmo. Sim. A gente já viu vários casos que não tem aquele talento, não tem facilidade, mas se tu repetir, se tu fizer treinar, tu vai pra frente. Então, eu acho que hoje, quando a gente procura uma criança, quem se dedicar mais. Quem treinar ali vai embora. Eu não era o melhor também quando eu comecei, né?
era um dos piorzinhos, mas... Vocês estão dando esperança para um pessoal aí que não encontrou o esporte, Nossa, que não é encontrou. bom em nada, tá assim, ó, tênis de mesa de repente Ali dá pra pessoal. treinar e... Vai lá, dá e pra, vai pra pra ir frente. melhorando. Inclusive, Lucas, já divulgando aqui um pouquinho, a gente tá com uma novidade de treinamento dos adultos. Tem iniciação dos bacana. adultos na associação. Então, pra quem quer saber um pouquinho mais, depois pode mandar um direct lá que Isso é eu bacana. passo mais informações. também. Daqui a pouco é isso, o filho começa, o pai vai vendo que é legal, vai tomando gosto, o pai se interessa também. Exatamente, tem muito Foi disso. muitos, O assim. filho começa, o pai se interessa, às vezes o filho para de jogar e o pai tá competindo estadual, porque acaba criando gosto pela modalidade. Uhum. E o teu começo, Dieguinho? Dieguinho. Pra mim, eu não lembro exatamente quando que eu comecei a gostar, assim. Eu lembro de jogar, né? Gostava, assim, quando tinha na educação física, alguma coisa assim, eu ia pra algum hotel e tal. Mas nunca tinha me interessado e também nunca tinha percebido, assim, levo jeito, não levo jeito. E em 2014, um dia ali aqui na praça da prefeitura de Joaçaba, tinha umas mesas ali disponíveis pra jogar e tal. E eu fui, né? Entrei na brincadeira, que já é um milagre, porque normalmente eu Não era muito tenho fácil medo. de se enturmar com a galerinha, né? E aí eu fui jogar, eu ganhei 1, 2, 3 partidas. Eu lembro dos professores, eu não lembro quem era na época, mas assim, caramba, você joga muito bem, tem que começar lá. E eu, será, né? Não, vou, né? Porque o meu avô já jogava, então ele... Abraço pro Voneiro aí, que abraço, joga até hoje, né? É verdade. E daí ele me levou o primeiro dia e eu sempre fui muito assim de fazer o que tinha que ser feito certo. Então o professor falava, tem que fazer o movimento desse jeito. Eu fazia e demorei assim uns 2, 3 meses para conseguir rebater bem na bolinha e tal. Então não levava jeito, não. Não foi fácil, né? Até hoje Não foi fácil. não, até hoje ainda é um pouco difícil de aprender algum movimento novo, alguma coisa assim. Mas hoje em dia eu vejo isso mais como uma vantagem, assim, se eu conseguir chegar mais ou menos num nível bom, né? Mas falando do estado, na minha idade, mesmo sem levar jeito e tendo começado muito cedo, quer dizer que tive uma base boa com o professor Diego, que fez milagre. Importante fazer a média. Mas é bem isso, como o Dani e o Diego falaram ali, é muita repetição. Hoje em dia a gente vê quem tem uma mão boa, né? Quem tem mais talento para começar, porque realmente fica um pouco mais fácil. Sim. Mas se não está disposto a treinar bastante, ter disciplina, entender que é um processo, dificilmente vai longe. Então, Sim. é mais ou menos parecido com tudo. Emendando assim, que vocês falaram dessa rotina de treinos, o Diego falou dos núcleos ali. Hoje a PTM ela tem trabalho então com criança, com o alto rendimento, né, que são os atletas que competem num nível mais alto assim. E daí tem a turma dos adultos e de mulheres também, né? Mulheres, Tanto de isso, homens e mulheres. Isso. Atualmente a gente atende crianças de 5 a 70 anos. Então, uma margem é uma legal. margem Nunca bem legal vi para criança de 70 Se ficar mais anos. velho, a gente aumenta, né? criança, é verdade, criança de 70 não, né? Criança de 5 até, né? Adulto, e a gente chama de veteranos, né? Veterano Sim. 40, 50, 70. Inclusive que jogam estadual, né? Pela PTM. Então, a margem é grande. Então, pessoal, podem... Sim. Não, esse é um parênteses muito legal, assim, eu já acompanhei algumas competições por causa do Diego, que a gente foi, e os campeonatos de tênis de mesa é muito legal, quem tiver oportunidade algum dia vá, porque é literalmente isso que eles estão falando, é o trabalho em todas as categorias. Então vai ter umas crianças de 4, 5 anos jogando, aí vai tendo as categorias de maior rendimento, adulto, todas as categorias de base, e aí chega no ponto também de ter o veterano, veterano que Isso. vocês chamam, mas de todas as idades tem a categoria, tem um trabalho muito legal que as competições maiores têm também de inclusão com as pessoas com deficiência, então, pô, é muito legal ver, assim, um torneio, todas as mesas acontecendo ao mesmo tempo, assim, e tem gente, tipo, todos os tipos de pessoas, assim, jogando. É uma coisa muito legal do esporte, assim, e das competições que tem. Inclusive, Lucas, o tênis de mesa paralímpico, ele é referência internacional do Brasil. Sim. Até essa semana o pessoal estava competindo na Europa, várias medalhas na bagagem. E é o que você falou, esse trabalho inclusivo
aqui dentro do estado é fantástico. Então, quem vai assistir realmente fica bem impactado com o tamanho Sim. do trabalho que é feito. Uhum. Não, e chama atenção porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo, Isso, né? exatamente. Então, são, sei lá, 15, 20 mesas e todas essas mesas vão tendo os jogos e de todas as categorias e tal. Eu acho muito legal isso que vocês fazem. E aí, já aproveitando também, vocês são... Diego é o treinador do alto rendimento, o Dani e o Dieguinho. É muito estranho chamar de Dieguinho, não consigo. Não vai. São atletas do alto rendimento. Então, além desse trabalho infantil, assim, iniciação e depois um treino, não deixa de ser um treino de iniciação para os adultos, a turma dos adultos, Isso. tanto de homens quanto de mulheres. Mas como funciona essa parte assim? Temos um talento, vamos começar a trabalhar ele para as competições. Ele entra na equipe de alto rendimento. Alto rendimento, por que é alto rendimento e onde que joga, se vocês quiserem. Para todos, né? Vou começar então. Tá. Na verdade, assim, quando a gente acha esse talento, a gente não coloca direto no alto rendimento. A gente quer que ele Sim. pegue gosto, né? A A gente quer que ele estimular assim, a vontade que ele tenha de treinar, de brincar, de se divertir. Porque se a pessoa não se divertir, ela acaba se frustrando e acaba parando de treinar. A gente até comentou isso com o pessoal do handebol, que veio no último, teve bem isso, da iniciação do tomar gosto para depois entender no Isso. treino e entrar efetivamente no esporte. Então são aulas lúdicas, né? Nesse primeiro contato, aí a gente vê que a criança realmente vai tomando gosto, gosta mais de jogar e tudo mais. Aí é feito um convite para fazer parte da escolinha em si. Aí quando ele entra na escolinha, já tem alguns treinos mais específicos. Aí quando percebemos que esse aluno está evoluindo, a gente leva ele para o pré-rendimento, que é ali que ele começa a realmente inserir o esporte de uma maneira um pouquinho mais séria. Sim. E aí ele vai começar a jogar campeonatos, vai começar a se destacar, e aí ele vai para o alto rendimento em si. O que seria o alto rendimento que você me pediu? Na verdade, nós falamos alto rendimento porque a gente tem alguns casos isolados aqui em Joaçaba. Alto rendimento, a gente se dá uma alta performance, né? Pessoas que vivem disso, que é Sim. o que acontece aqui em Joaçaba. Pessoas que vieram morar aqui são exclusivas para o esporte, né? A gente fala com performance, fala com espetáculo ao público, Sim. né? Jogadores profissionais. Então, é aí que entra o alto rendimento, né? Então, seria basicamente isso. Sim. Mas aí vocês, Diego e Dani, agora vocês como atletas, assim, a rotina de treinos é muito pesada, né? Vocês têm toda a questão também das bolsas que recebem de acordo com os resultados, mas a rotina de treinos é pesada. Então, eu imagino que mesmo para vocês, que talvez não seja o caso de, digamos, viverem e dependerem exclusivamente do tênis de mesa, mas vocês têm uma rotina de atleta mesmo. Como que é essa rotina para vocês? Quando fala assim de rendimento, alto rendimento, assim, é um trabalho, né? Sim. Não que necessariamente a gente vai viver só disso, mas é um trabalho, se torna um trabalho. Então, você tem horas a cumprir, você tem resultados a cumprir, então, que torna mais difícil ainda, porque não adianta só você treinar e não atingir o resultado, Claro. não vai ganhar nada, né? Então, se torna muito mais complexo. E aí que também se dá o trabalho, a dificuldade de você inserir um talento novo nessa rotina. Porque se você jogar ele de cara ali, não é vai, assustador, não vai se né? adaptar, né? Ou vai um pai ver um dia um treino, não, meu filho não tá Sim. pronto para isso daí. É. Então, esse trabalho tem que ser dado aos poucos, porque, por exemplo, eu não sei quando que foi minha virada de chave de brincadeira para rendimento. Então, você vai aos poucos, a criança começa indo 1 dia, 2 dias treinar, e aí, quando vê, começa a ganhar uma bolsa atleta, alguma coisa assim, e aí a gente mesmo se coloca no papel de, tipo, eu tô trabalhando, eu tenho que cumprir minha hora, eu tenho que fazer minha obrigação aqui, né? Sim. E aí é uma rotina diferente, mas a gente tem que entender isso, só que esse processo que é difícil para você colocar numa criança nova que tá chegando. Assim, e abrir mão de muita coisa e ocupa muito tempo, né? Que é o teu caso. Sim. Mas, assim como o Dani falou de não saber exatamente quando deu essa virada de chave para começar a treinar mais e lidar como um trabalho, eu, mesmo assim, não lembro. Eu sei que com 11 anos eu ainda praticava handebol, futsal, tênis de mesa, natação, tudo assim. Não era um dos meus principais focos, mas mesmo assim a gente estava disputando competições nacionais e tal, já estava conseguindo resultados um pouco melhores, então não necessariamente você precisa abrir mão de tudo para começar a treinar, mas com o passar do tempo fui pensando, realmente se tivesse dado um foco a mais, poderia já estar em outro nível e tal, mas
mesmo sendo um trabalho, não deixa de ser prazeroso, né? A gente se diverte bastante, treina bastante, consegue ver bastante evolução. Mas, realmente, enquanto estudante e atleta, é uma rotina bem puxada. Não, e vendo de fora, assim, o grupo que vocês têm, pô, é muito legal, é muito divertido, assim, então isso ajuda muito. Talvez em centros maiores, com o pessoal mais fechado, uma coisa assim, seja mais complicado. Mas vocês, como tem um grupo, assim, um pessoal muito mais tranquilo, é isso, tá todo mundo se ajudando pro ambiente ficar mais leve e sobe o rendimento de todo mundo, né? Isso ajuda pra não ficar aquele clima chato de vou ali, vou trabalhar, vou treinar, vou embora. Então a gente tem todo esse contato, relacionamento, tem uma equipe muito unida nesse sentido, né? Então facilita muito. Sim. Até quando a gente vai pra campeonato, o pessoal de fora, tipo, eu quero ficar com a galera de Joaçaba porque eles conversam, eles dão risada, eles são amigos. Então tem muito clube que não tem esse tipo de contato, né? É totalmente profissional e acabou. Uhum. E vocês recebem bolsa também, né? As bolsas municipal, estadual e federal, isso? Municipal, federal e esse ano começou uma estadual. Mas é a primeira vez. E todas relacionadas a resultado? Todas são Todos relacionadas aos resultados. Sim. O bacana, só complementando o que eles falaram, é não saber essa virada de chave, né? Porque a própria criança, ela precisa entender que ela precisa realmente escolher. Porque, né, não vou dizer talento perdido, né? Mas tanta gente boa que tinha tudo para jogar que acaba ficando em cima do muro, né? Porque chega um momento que é óbvio que é maravilhoso você praticar todos os esportes, né? Questão de coordenação motora, questão que você vai trabalhar tudo, né? Mas chega um momento que você precisa fazer essa decisão, né? E quando eles falam que tiveram essa decisão, nem lembro quando, então quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Porque que não foi uma coisa imposta, assim, não tão dura, né? Porque não tem como você chegar e falar, precisa ser assim, deu. Não tem como, né? Tem que ser uma escolha dele, né? E a questão que o Dani falou é que eu tento, né, levar e tento ser sério em horas sérias, brincar em momentos de brincadeira, mas realmente tentar levar como uma família, né? Ali todo mundo se ajuda, ali todo mundo tenta se auxiliar, tenta digamos assim, puxar um ao outro durante os treinos, então vem dando certo. E vocês têm os exemplos do pessoal que vem de fora e muitas vezes vem sozinho, então literalmente acaba se tornando a família, né? Isso. Porque é isso, é quem tá pegando junto na mesma rotina e acaba sendo a única companhia de alguns, então tem isso. Dani, eu falei das bolsas, mas tu teve uma experiência nos Estados Unidos, né? Vinculada à universidade, mas através do tênis de mesa. Como que chegou até esse ponto e como foi a tua experiência lá? Até o segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, eu assim, me dedicava quase que, tirando a escola, é claro, mas assim, só tênis de mesa, treinava bastante. E aí eu vi, assim, apesar dos resultados estavam legais e tal, mas eu vi que começou a dificultar. Quando eu entrei no terceirão, eu queria estudar e não ia mais ser atleta profissional. Então eu comecei a ver algumas coisas para minha vida, e eu achei essa questão do intercâmbio nos Estados Unidos. Aí foi quando eu comecei a estudar inglês, então eu não sabia nada de inglês até o segundo ano do ensino médio, comecei a estudar, porque apareceu essa oportunidade da bolsa. Aí eu me formei, enfim, consegui a bolsa, e aí eu fui para os Estados Unidos em 2020, que foi na pandemia, em Mississippi. Aí eu ganhava bolsa integral lá para jogar, para participar da equipe lá americana, do universitário deles, e o sistema universitário deles para esporte é muito legal. Ah, sim. Você ganha bolsa, você joga diversos campeonatos, premiação em dinheiro, enfim, mora com os atletas. O sistema é muito legal nesse sentido. Mas eu não gostei de lá. A universidade não era o que eu estava esperando, eu fazia engenharia elétrica lá, não era bem o que eu queria. Só que o que mais fez falta, engatando esse último assunto, foi essa falta de ter uma equipe. Sim. Porque apesar de ter um brasileiro lá, morava com mais 2 ucranianos, uma mexicana e 2 chineses. Mas a reunião da ONU. Essa é a mistureba. Era uma mistura. Mas assim, a gente não se falava. No máximo com o outro brasileiro, lá o Gustavo, que estava lá, mas a gente não se falava muito. Sim. Era só reclamação um do outro e ia embora, mas não rola. Aí faltava essa equipe. Aí eu morando sozinho lá, já estava mais ou menos assim na universidade. A cidade era bem pequena. Enfim, eu acabei ficando um semestre lá. Eu acho que para minha vida foi bom. Em relação à vida, eu aprendi muito. Aprendi a cozinhar, me virar, limpar a casa. Inglês melhorou muito. Enfim, mudou muito minha cabeça. Mas não era o que eu queria para mim. Aí eu acabei voltando. Engatei junto com a pandemia, que foi quando eles mandaram embora mesmo. Eu voltei pro Brasil.
e não quis retornar para lá. Sim, Mas foi muito legal, assim. Mas aí, por exemplo, até chegar na universidade, você que se inscreveu num programa de bolsa da universidade ou ele... E aí eles, por exemplo, claro, não deve ser uma coisa simples. Então, você se inscreveu e eles avaliaram o teu rendimento aqui no Brasil, resultados, assim, para dizer, tipo, você tem capacidade para estar aqui recebendo uma bolsa integral, estudando e jogando pela universidade. Foi mais ou menos isso? Isso. Tinha uma empresa daqui que fazia essa intermediação, vamos dizer, essa inscrição minha. Uhum. Aí eles me inscreveram, mas eles já passaram, vamos dizer, os parâmetros que eu tinha que ter. Certo. Por exemplo, tua média no colégio tem que ser acima de 8,5, que para eles é tipo um A, alguma coisa assim. Sim. Teu rating nacional, que é a nossa pontuação, você tem que estar na categoria A. Então, eram os parâmetros que eu tinha que ter para a chance da minha bolsa ser maior. Entendi. Daí eu consegui isso daí quando eu terminei o ensino médio, aí eles me aceitaram e eu fui. Uhum. Mas para mim, assim, quando eu vi, era a oportunidade perfeita para eu poder encaixar tudo que eu tinha jogado no tênis de mesa e não jogar fora aquilo, né? Poder encaixar com a minha vida. Sim. E apesar de eu não ter ficado lá, mas eu acho que é muito interessante até para quem joga, para conseguir uma bolsa na faculdade, alguma coisa assim, para usar o tênis de mesa para desenvolver pessoalmente, né? Uhum. Isso que foi muito legal. Sim. Não, é uma experiência assim. Eu, pelo menos. A gente lá em casa gosta muito de esporte, acompanha muito tudo. E não tem como não ficar com inveja do sistema americano de esportes, desde o colégio, a quantidade de competições e repercussão que tem aquilo, depois para a universidade, até chegar no profissional. Então, eu imagino que ter feito parte desse processo deve ter sido muito legal para ti, mesmo que a experiência não tenha sido tão longa, mas é bem o tanto que deve ter agregado para você deve ser muito legal e serve também de, querendo ou não, de espelho para outras crianças, ou enfim, outros que já jogam dessa forma, para que não que seja em vão, mas que você tenha assim, não vou conseguir ser um atleta profissional do esporte. Mas eu vou usar isso daqui para continuar desenvolvendo o pessoal, isso né? vai me ajudar muito e, daqui a pouco é isso. Você está nos Estados Unidos, numa universidade, por causa do tênis de mesa e do trabalho que foi feito aqui. E por já acompanhar e saber de mais um tempo, o trabalho de vocês é muito bem feito e vocês têm a questão do trabalho multidisciplinar, né? Então, vocês têm os treinamentos físicos específicos para o esporte, né? Que não começou, não faz muito. Mas eu lembro de o Diego ser bem pequeno e já ter a questão da psicóloga inserida dentro da associação e não sei se chamavam de consultas ou os atendimentos, enfim, aos atletas. E além desses dois, vocês já tiveram algum outro tipo de fisioterapia também? Então, é uma soma que não tem como o resultado não ser positivo e como não... Então, para ver, engatando nisso, se o Diego consegue ver que esse trabalho todo em conjunto, ele reflete muito no atleta, e se vocês como atletas já perceberam, assim, em algum momento que, melhora, tem muita coisa, assim, que é pensada para que a gente melhore e que realmente isso dá resultado. Você sentiu? Sim, na verdade, bastante, porque acho que ano passado que começou a fisioterapia, né? Ano passado, ano retrasado, enfim. E eu sempre tive uma dor no joelho desde... Os 2 anos. Não. Não tanto, mas desde bastante tempo, assim, sim, com 11, 12 anos já senti uma dor no joelho e só depois que começou a fisioterapia, que daí eu fui entender que como fazia movimento muito repetitivo, precisava fortalecer mais a perna e assim, com 2 meses desse fortalecimento já senti um resultado muito melhor e daí comecei a perceber que e melhorou também nos treinos, porque conseguia aguentar mais tempo na hora de um intervalo de um treino para o outro, que o corpo desaquecia, ficava mais frio, já não sentia mais tanto aquela dor. Então, assim, com certeza ajuda, tanto quando você precisa fazer algo preventivo, assim, né, ter um preparo físico bom, quanto quando tem problemas físicos de dor e... Enfim, quando tem que consertar alguma coisa... Para tratar, né? Isso, prevenção e tratamento. Prevenção e tratamento, ajuda muito. O que mais me marcou no começo, que foi, acho que mais antigo, foi da psicóloga, né, da Cláudia. Eu acho que até ela foi chamada no começo por causa de mim, porque eu lembro que eu tinha uma seletiva para jogar e eu fiquei obcecado, assim. Porque eu lembro que eu tava numa fase não tão boa e eu falei, se eu perder, eu não vou mais jogar. Eu tava, acho que, com 15 anos, seletiva pra seleção brasileira. Isso, eu lembro. E eu fiquei obcecado por aquilo ali. Foi uns 4 meses antes da seletiva. Eu tinha perdido o campeonato que não era pra perder. Eu falei, cara, agora eu vou treinar tudo que der.
E se eu não ganhar, eu paro. Mas aí foi loucura, assim, eu treinei demais. Sim. Foi absurdo que a gente treinou o Diego Dá uma pausa aqui pra comentar que minha mãe não gostou muito, né? Porque eu fiquei treinando no Natal e no Ano Novo com ele, né? Foi dia 25, 31, não teve. fui pra casa. Foi loucura. Não Aquele fui ano pra foi casa, louco. tive que ir pra casa depois, que ele foi jogar a seletiva. E realmente, a gente treinou demais, assim, que eu tenho nas lembranças, assim, porque eu dou aula pro Daniel desde que ele era... Quando eu era atleta, eu já dava aula particular para ele. Então, já ajudava, né? Até bacana explicar essa inserção, pá. Bacana explicar porque da mesma maneira que a gente faz brincando, a gente vai inserindo os menores, né? Sim. Então vai no lúdico, brincando, mostrando como é que é. Até hoje mesmo no treino, o Diego tava brincando com os mais novos lá, aquela interação. E com o Daniel foi a mesma coisa. E aí ver toda aquela trajetória e naquela seletiva, treino, sabe? Até eu tava exausto de ver ele treinando, sabe? Porque daí ele treinava com a equipe, treinava particular, daí realmente ele tava assim bem obcecado por aquilo, então o pessoal foi para casa, né? Os atletas... Acho que só ficou a gente, Só né? ficou, Não tinha mais ninguém. E daí quem que aguenta, né? Sim. Daí foi Daí ali só- que a gente deixou a Cláudia, né? Também, daí Porque foi naquele meio naquele termo, meio né? termo que a gente começou com a psicóloga. E foi uma coisa que me marcou demais, assim, porque eu lembro que eu tava treinando muito, mas ainda tinha um bloqueio. Sim. Que eu não conseguia superar aquilo ali. Daí a gente começou um trabalho com a psicóloga. Não sei exatamente quanto tempo deu, mas aí... Enfim, eu lembro que a seletiva era começo de janeiro. A gente não parou nenhum dia. E aí foi absurdo a seletiva. Acho que eu não lembro se eu perdi um set no máximo, assim. Foi muito bem. Daí... Foi, acho que o auge, assim, meu. Mas foi o que mais me marcou foi esse trabalho psicológico. Que, claro, todo o treino ajudou, mas foi o que ajudou a desbloquear também Sim. a cabeça. Bom, eu nem preciso falar nada, né? Porque o treinador é tudo, né? Que tem que ser psicólogo, tem que Sim. ser fisioterapeuta, tem que ser preparador físico. Então, era uma coisa que eu ficava sobrecarregado. Por exemplo, eu fazia uma preparação física genérica com eles ali, né? Sim. Mas, porém, se eu fazendo no meio do treino, eu acabo perdendo o meu trabalho, né? Sim. Então, com tudo separadinho, bonitinho, a hora da psicóloga, fisioterapeuta, o Brunão, coitado, trabalha pra caramba. Ele vai lá, então a hora da psicóloga, a hora do fisioterapeuta. Então, pra mim, fica mais leve. Eu consigo trabalhar muito mais com eles, porque eu não preciso estar exercendo outras profissões sem querer, né? Então, pra mim, ficou 1000% melhor Sim. o trabalho. É muito bacana ver o profissionalismo que tem nisso envolvido, porque estamos falando de atletas de base, né? Então, se esse trabalho começou há tempo, então todo mundo ali menor de idade, então já treinando assim enquanto ainda estudava e tal, mas desde cedo ter esse conjunto, assim, esse trabalho em conjunto com várias áreas, vai dar resultado. Então, é muito bacana. E tu falou do teu papel de treinador. Aí é mais uma curiosidade minha também, assim, já ter visto nas competições. A gente que é acostumado com o esporte sabe que o técnico ele tem um papel muito ativo durante as partidas e no decorrer de todos os acontecimentos dos jogos. Então, na beira de quadra, na beira de campo dos esportes, o técnico sempre muito ativo, cantando o jogo, fazendo muita coisa. E no tênis de mesa é diferente, né? Vocês não... O ponto, assim como no tênis, eu acredito, o ponto ele é em silêncio e, assim, terminou o ponto, aí sim, aí um aplauso, uma coisa assim. Queria saber de ti, e daí deles, a experiência enquanto atletas, mas de você enquanto técnico, assim, como que você faz, sem ser no tempo técnico, para dar uma orientação, se tem como fazer isso, ou se, assim, você tem que guardar tudo na cabeça para a hora que tem o tempo você poder dizer tudo o que precisa para melhorar e como isso muda o jogo do atleta? Na verdade, é assim, ó, a regra mudou faz pouco tempo. Agora, quando a bola tá no chão, a gente pode conversar. A gente pode falar, entendi. mas faz pouco tempo que essa regra mudou. E uma vez o Daniel até brincou comigo, falou bem assim, se você não muda, a regra muda pra você. Porque eu sempre tive um papel muito ativo ali no meio do jogo. Eu sempre queria falar, mas não podia. Então eu, com a boca fechada, falando assim. Ou fazendo sinal, ou chegava e falava, ó, Dani, isso aqui é isso aqui. Sabe, quando não... Então, quando mudou, nossa, agora que mudou, a Sim. bola cai no chão, ele já sabe, vou mais lento. Eu pareço um papagaio, não paro, né? Vou e fico... Só que também tem que ter um equilíbrio. Porque, às vezes, encher muito a cabeça do atleta também não é bacana. Então, Sim. você tem que sentir o momento do jogo. Como o tênis de mesa é muito detalhe,
Parece que é só ping-pong, mas é muito detalhe, tanto que é um dos esportes mais difíceis de ser praticado. Sim. Então é muito detalhe que você precisa analisar para passar para eles. Então é ângulo de raquete, é o ângulo que pega a bola, é o efeito que a bola tá, é o que você precisa fazer, é a jogada que você não tá fazendo, é ver sentir a temperatura, se o atleta tem como ele fazer aquilo naquele momento, né? E o principal, acalmar o atleta, porque sim. realmente instrução de verdade é só pros do alto rendimento. Sim. Os demais não conseguem, porque estão nervosos, não conseguem aplicar. Aí quando passam dessa fase, aí quando tá no alto rendimento, que você já pode dar uma técnica, ó, precisa fazer isso, precisa fazer assado, tem que mudar isso. Sim. E ele tem essa maturidade de jogo para mudar, aí fica mais fácil. Mas se não, é mais para tranquilizar, principalmente Sim. as crianças, alguma coisa assim. Ah, sim. Não, o Diego acho que já ouviu muito da gente, assim, você falou dessa diferença de um toque específico. A gente assistindo falava, pô, mas usa mais tal, tipo, joga mais no back, faz tal coisa, porque pra gente de fora parece muito simples. Mas aí depois você vai vendo, assim, no jogo que, pô, são movimentos, é quase um xadrez, assim, de... Exatamente. não, é porque ele jogou dessa forma, eu só Tem que- tinha como devolver assim, que voltou assim pra mim e tal. Então, o Diego sofreu um pouco com a gente, assim, eu acho. E assim, ó, como a gente tem uma maneira, assim, como a PTM e eu sou técnico, a gente segue uma filosofia que eu tenho para aplicar as aulas, os menores sofrem um pouquinho. Porque a gente já quer inserir uma base muito ofensiva, de ataque, Sim. e entender que isso lá na frente vai fazer diferença. Porém, atrás, eles acabam sendo Sim. prejudicados, né? Então, essa é a diferença, mas é o que você falou. Às vezes é um efeito diferente, às vezes é a maneira que o Diego entra diferente que o Daniel entra, então o tempo de bola muda para o adversário. Então, é muito detalhe que o técnico tem que estar muito ali, ó, prestando atenção para poder auxiliar. Sim. E quem está lá dentro da arena não consegue perceber. Sim. Às vezes não passa despercebido. Daí você fala, pô, mas é só tu perceber assim. Daí aquela ficha cai, vira assim e eles conseguem seguir. E eu acho que uma das coisas mais importantes de ter o técnico, porque em algumas competições, principalmente competição estadual e competições menores, um atleta da equipe ele pode ser o técnico durante aquele jogo para um companheiro. Então você já tem essa visão de fora, que tal coisa você está errando, assim, dá aquela visão maior, mas só o técnico realmente vai conseguir saber o que é melhor para aquele momento. O técnico pode ver 1000 coisas, mas daqui a pouco você, sabendo como lidar com o atleta, sabendo da capacidade dele, vai Sim. facilitar muito mais. Porque a gente, claro, vai ter jogos que o teu companheiro vai estar jogando com um adversário mais ou menos do mesmo nível, então vai ser difícil falar alguma coisa que vai fazer ele deslanchar, e o técnico às vezes consegue, porque conhece bem um atleta e tal. Sim. Então tem essa importância sempre de ter alguém de fora vendo o jogo, mas principalmente de ser o técnico daquele atleta para saber como falar aquilo ou quando falar cada coisa. Agora não, mas antes eu andava até com anotação, assim, porque tem coisas que eu falo pro Diego que eu não vou falar pro Daniel, e que eu falo pro Daniel que eu não vou falar pro Diego, porque cada um a gente lida de uma maneira, Claro. né? Então eu sei como é o psicológico do Diego, eu sei como é o psicológico do Daniel, do Luiz, então eu sei como... Não que eu sei em si, mas eu sei como ir dosando aquilo para Sim. poder mostrar para eles a melhor maneira, assim. Uhum. Então, é ter esse feeling que eu acho muito difícil, assim, na parte técnica. Sim. Não, e vocês têm, além disso, assim, essa rotina toda de treinos intensos, os horários a cumprir e tudo mais, vocês têm competições com uma frequência muito, muito grande, né? Então, etapas, seja de estadual, etapas nacionais e tal, tem uma média, assim, por mês, dá o quê? Uns 2 torneios, mais ou menos? 2, 3 campeonatos, uma coisa assim? Olha, por experiência, quando eu era mais novo, que eu tava, vamos dizer, na pegada, assim, eu jogava 2 a 3 por mês, era loucura, assim. Teve uma vez que eu faltei 3 meses de aula seguida. Era muito... Hoje, assim, eu acho que a gente joga, em média, um campeonato por mês, vamos dizer. Mas depende também do ritmo da pessoa. Se ele quer jogar todos, tranquilamente, Sim. 2, 3 campeonatos por mês dá pra jogar. Mas no mínimo 1. Mas hoje daí é o quê? É o estadual e os nacionais, né? A gente não tem mais a liga do meio oeste, que teve por pouco tempo, mas que ainda tem lá no leste. Então, se você é de Floripa, Joinville, você vai ter bem mais competições menores, mas vai ter. E a gente acaba se baseando nos 5, 6 estaduais que tem no ano. E mais alguns 3, 4 nacionais. Agora, por mês, mais ou menos. agora a confederação, ela quer, digamos assim,
deixar aberto, né, para o pessoal conseguir jogar as Copas Interestaduais que a gente chamava e agora... Como é o nome? Challenge, eu acho. Challenger. Por exemplo, então esse mês tem... Não é esse mês, né, Diego? É esse Próximo mês. Não, Esse próximo mês que o Diego vai jogar. Em junho. Vai ser em São José Uhum. e é um aberto pro Brasil todo jogar, né? Que eles chamam de Challenger. E daí tem os maiores, que são os platinos. E o Brasileirão, né? Que é o principal. Sim. Então eles querem, digamos assim, massificar mais o tênis de mesa. Então vai ter em Caxias esse mês, que é perto. Sim. E tem em São José. Vai ter em Cruzeiro também mês que vem. Então, que nem o Daniel falou, se a pessoa tá querendo aí, tem campeonato, tem muito Não campeonato. passa um nunca. fim de semana em casa, né? Exatamente. né? Ó, Não para no nunca. meu auge de técnico, que foi quando eu consegui também atuar pela seleção, que foi em 2019, eu coloquei na ponta do lápis, foram 38 finais de semana no ano. O ano tem o quê? 52, 52. né? Meu Deus. Então foi assim. Não tem caminhoneiro coisa. que É, viaja nessa. Mas assim, daí eu pensei antes de vir pra mim, eu falei, vou filtrar, né? Liga eu não vou mais, coisas assim mais regionais eu deixo de ir. Sim. Não, aquele ano eu fui pra Pra tudo. tudo, então foi bem puxado. Sim. E acho legal até pro grande público, assim, pra grande público eu falo como se eu tivesse uma audiência, que é uma coisa, já enchemos 3 maracanãs no outro dia, não. Mas assim, a gente tem muito a ideia de, por estar em Joaçaba, cidade pequena, assim, que os resultados, eles são, tipo, de vez em quando um estadual, de vez em quando uma coisa a mais. Só que o tênis de mesa, vocês têm uma realidade muito diferente. Isso é muito massa, que é assim, é de ganhar das competições estaduais ali, JESC, OLESC, joguinhos, próprio JASC aí já é um pouco diferente, mas essas competições de base, digamos assim, do estado. E aí depois as competições nacionais, vocês têm resultados que são assim... É raro vocês irem para um brasileiro e não voltar com medalha de alguém, voltar com mais medalhas. Estadual passar o carro, ter um monte de conquistas assim. Então, hoje, assim, qual é, digamos, a PTM a nível nacional, assim, em que patamar que ela tá? Então, é que a contagem, né, de pontuação é num todo, né, do nacional. Então vai contar o veterano, vai contar os paralímpicos, vai contar tudo, né, num todo. Mas hoje eu coloco a associação num patamar top 10 do Brasil, tranquilamente. Assim, de nível, Sim. né, de nível, falando de nível. Atualmente a gente tem o Luiz, que foi campeão das seletivas do Universiade, agora foi sábado, né, Dani? Sábado agora. Fim de semana. De atletas treinando com a seleção brasileira principal. O nosso atleta Eduardo Fragoso agora, nesse momento, ele está na França, jogando um campeonato mundial. E ele foi vice-campeão brasileiro no passado. A gente já foi 7 vezes campeão da OLESC, entendeu? Seguidas. Seguidas. Primeira vez na história. Então, joguinhos também, eu ganhei 2 por Joaçaba. Como atleta. Como atleta Ah, e como técnico, mais alguns. Então, o nosso patamar é alto, sim. O nosso planejamento, como tem muita competição, a gente não consegue falar assim, a gente quer ser o melhor do estado. Porque a gente quer, às vezes, priorizar um campeonato nacional que é longe. Sim, então, claro. não vai ter como ir lá com 30, 40 pro estadual. Então, a gente tenta ir equilibrando, assim, e ser competitivo em todos os locais que a gente vai, entendeu? Por exemplo, eles foram pro Rio de Janeiro agora há pouco tempo, a gente levou os que tinham chance de medalhar a real. Foi pro estadual lá, que foi na mesma época, a gente foi campeão do infantil, juvenil, juventude e adulto do estado. Isso. Aí Todos, veterano todos. também, com Veterano, E veterano 40 com veterano. Biratã. todas as categorias Todas as de categorias. base até os 40 anos. Então, Pô, isso é muito relevante, assim, você considerando que no estado, os principais, digamos, adversários de vocês são ali Floripa, Joinville, Rio do Oeste tá forte agora. Rio do Oeste, mas então, Rio do Oeste tem um Criciúma. trabalho tão bom nesse sentido também, mas Criciúma. pô, você tá de Joaçaba, falando de um esporte que é bem nichado, bem pequeno, e você tá competindo muito de igual para igual e ganhando muitas vezes das maiores cidades do estado, é muito relevante isso, é muito grande, né? A gente até tava comentando outra vez a forma com que a gente mesmo se vê, né? Porque às vezes a gente coloca, Joaçaba, uma cidade pequena, trazendo alguns resultados. Não é? A gente já traz, tipo, resultados sendo top Brasil há vários anos. Então não é, tipo,
como você falou, às vezes consegue um campeonato ou não, tipo, a gente ganhou as 6 principais categorias do estado agora esse ano e nacional também sempre ganhando medalha e tal. E às vezes pra gente, como a gente tá jogando, convivendo no dia a dia, parece comum. Mas não é comum isso daí. Sim. 7 OLESC seguidas é muita coisa, né? Então, se a gente parar pra pensar e ver todos esses resultados, é bastante E coisa. num período, digamos, curto de associação, assim, né? São o quê? 10 anos, mais ou menos? Eu acho que em uns torno 10 anos que a gente Eu tem lembro ouvido, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de tênis de mesa, né? Não um ping-pong de brincadeira num lugar ou outro, mas do tênis de mesa. Até foi o Voneiron mesmo que levou. Teve um torneio na ABB, acho que era 2011. E aí eu até participei e não ganhei medalha nenhuma, né? Mas enfim. Mas que foi um primeiro momento assim que eu lembro, tipo, do tênis de mesa, e já era um festival grande assim. E eu acho que no Mauliejo, não sei se naquele ano ou no ano anterior, que eu participei e também não ganhei medalha, que assim, já tinha gente que falava assim, não, mas é que aquele fulano ali já treina, já pratica e tal. Então foi meio que uma virada de chave, é mais ou menos isso, né? De uns 10 anos pra estar conseguindo esses resultados, é um trabalho que andou muito rápido, assim. Né? Na verdade, exatamente 10 anos. Foi quando eu vim pra cá, quando a gente foi contratado. Foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Tinha um projeto social bem bacana aqui. Tinha muita criança, muito aluno. O bom é que tinha muita gente na época, né? Tinha muita Só gente. que era social. Era Sim. vários colégios, vários horários. Então a gente chegou aqui para mostrar como funcionava um trabalho de rendimento e também para somar. Então a gente vem 4, 5 pessoas de fora e começou um trabalho de joguinhos, de OLESC, um trabalho sendo atleta mesmo. Então, Campeonato brasileiro, que o estado, ninguém do estado tinha essa cultura de jogar campeonato brasileiro. Isso foi uma cultura que Joaçaba levou, porque na época também foi contratado um técnico de fora de São Paulo e ele vinha uma semana para cá, Luiz Fernando de Paula. Se ele assistir, um abraço para ele. Foi quem me ensinou tudo o que eu sei. Então ele é bem um cara bem humilde, bacana. Então ele vinha uma vez por mês para cá, para Joaçaba. Ele mora ainda em Santos, né? E ele foi inserindo assim, vocês querem ser melhores, tem que ir para coisas maiores, vocês têm que pensar grande, não é só estadual, ficar em terceiro do estado no geral. Tá, ok, beleza, e daí? Mas pode mais? Sim, Pode mais. não vamos ficar em primeiro? Sim. Né? E que nem o Daniel falou, às vezes é uma coisa meio cultural, né? Não sei explicar, mas assim, o regional tá bom, aquilo tá bom, e é uma coisa cultural do estado. Não tô falando da região, tô falando assim que o estado mesmo, assim, às vezes se resume a ganhei o estado, tá bom. Só o que é interno. Aí a gente começou vamos procurar para campeonatos maiores, brasileiro, com o Brasil lá em Brasília, vamos. Lá em Manaus, oxe, meio longe, vamos. Lá em Fortaleza, nossa, vamos, né? Então começou a crescer o trabalho. Sim. E também começou a aparecer nomes, né? Que nem o Daniel, e veio vindo nomes. E começou o trabalho a ser maior divulgado e começou a realmente acontecer um alto rendimento. Sim. Porque naquela época a gente treinava sozinho, praticamente. Então era quando o Luiz e Paula vinham pra cá e a gente ia seguindo o trabalho. Era na raça. Era a raça. Quem tinha vontade fazia. Exatamente. E era assim, de domingo a domingo. A gente veio pra isso, né? Sim. Então era de domingo a domingo. Sim. Mas eu lembro que a cultura que ele colocou era tipo assim, mira lá em cima porque você vai ganhar o resto. Então a gente pensava em ganhar esse estadual. Ele falou, não, mira no Sul-Americano. Eu falei, ué, Sul-Americano, o que é isso? Aí, eu tava treinando pra ganhar o Sul-Americano, o estadual era fácil. Tipo, fácil não, mas assim, a gente passava. Sim. E foi isso que os outros clubes do estado começaram a ver na gente. Ué, por que eles começaram a ganhar joguinhos OLESC? Porque a gente tava mirando lá em cima, e daí a gente começou a puxar essa cultura de vamos jogar nacional, vamos tentar ir pra fora. Então foi muito interessante isso. Sim. E o resultado, por exemplo, hoje é certeza que todo mês, pelo menos, vai ter 1 ou 2 posts no Éder Luiz, que é onde estamos gravando, inclusive. Muito obrigado, Éder Luiz. Mas que vai ter, tipo assim, Joaçaba conquista, a Associação de Tênis de Mesa de Joaçaba conquista, sei lá, 5, 6 medalhas em etapa do estadual, etapa do brasileiro. Recentemente ali que vocês falaram, o Luiz e o Fragoso no treinamento da seleção brasileira, o Fragoso agora na França e tal. Então, é um trabalho, assim,
realmente é isso, assim, eu tenho certeza absoluta que vocês miraram longe e que vocês estão chegando no longe mesmo, assim. E, pô, você vai dizer assim, não, pois é, o fulano tá disputando um campeonato na França, tá disputando o Sul-Americano, tá disputando... Pô, eu acho que essa cultura foi muito bem implementada, assim, mira lá em cima. Exatamente. E tá mirando e tá chegando lá em cima. O resultado aqui é consequência. Sim. E mirar nos treinos também, que é importante, né? Eu lembro que ele falava, lá em cima, ele falava assim, mira a lua. Se tu errar a lua, tá nas estrelas, pelo menos. Sim. E é isso que tá acontecendo, assim. A gente tá vivendo uma fase muito rica de resultados na associação. Até ressaltar que você falou do treinamento da seleção brasileira, foi com atletas top 4 do mundo. Não é top 4 do estado, do Brasil, não. É do mundo. Adulto, né? Adulto do mundo, né? Então é uma coisa surreal, assim. O Luiz chegou ontem, até ele comentando, cara, foi a maior experiência que eu tive na minha vida. O Luiz tava feliz. Dentro do tênis de mesa. Tava feliz. Porque tu imagina, o cara é teu ídolo, de repente você tá lá treinando com ele. Você tá ali assistindo o jogo dele de madrugada no YouTube e, putz, eu tá, treinando com o cara. exatamente, você tá acordando 3 horas da manhã pra ver o cara jogar. Sim. E de repente tu vira parceiro de treino dele. Tá treinando. Então é uma coisa assim fantástica. Eu acho que essa última Olimpíada teve um papel muito forte nisso, assim, que, claro, pelo Diego e por ter mais contato com o esporte, já sabia, assim, que existia um esporte depois do Ugoyama, que era aquela coisa que era um nome mais conhecido e tal. Mas, de repente, surge o Calderano e daí o Diego vinha e falava, o Calderano é o 10 do mundo. Aí você já fica assim, mas 10? Porra, de repente 10 é é o bastante, sexto? Né? É o quarto, e na Olimpíada, teve a transmissão lá, foi as quartas de final, né? Quartas. Que ele perdeu do Ovtcharov. alemão lá. Mas já foi uma coisa assim que mostrou, tipo, opa, o Brasil tem um nível legal aqui, os atletas. E hoje é isso que vocês falaram, ele é o número 4 do mundo, né? Pô, é muito significativo isso num esporte. Um esporte não que tem tanta tradição, né? Não tem uma tradição tão forte e é muito forte em outros lugares. Então, E assim, o 4 do mundo é muito o melhor resultado da América, né? América. Tem isso. Nunca chegou nem perto, né? Não. De Z4, assim. O melhor até hoje foi o Gustavo Tsuboy, que foi o 33, se eu não me engano. Uhum. Então, foi o melhor até hoje. Ali, Sim. parou ali, entendeu? Então ele foi desde muito novo, né? O Hugo ganhou lá, o Hugo ganhou aqui. E o campeonato que consolidou ele foi os Jogos da Juventude Olímpico, né? Que ele, o Sub-18 na época, não era 19, Sub-18. né? E ele ficou em terceiro lugar, todo mundo ficou, meu Deus. Pegou medalha, né? Então E foi dali, mérito. Sim. só subindo na carreira, só Sim. subindo na E é uma carreira. perspectiva muito boa, assim. Ele chegou a ganhar a etapa de Mundial? Já. Que eles falaram nesse último- Sim, ele ganhou, é verdade, ano passado. Nesse último, nesse confronto ali, Brasil e França, eles falaram, campeão da etapa. Ele ganhou. Ele ganhou Chegou, do né? Georgic, não foi? Ele ganhou. Da Croácia. E ele jogou muito bem o Mundial também. Esses 2 últimos campeonatos ele não performou tão bem, mas assim, chegou nas quartas, mas né? imagina. Mas o mais interessante é que, assim, no tênis de mesa a gente não é acostumado a assistir na TV, né? Mesmo a gente, Exato. a gente, vou ver um jogo no YouTube e tal. E nessas últimas Olimpíadas ali do Calderano, o pessoal na rua comentando, tu joga tênis de mesa? Tu viu o Calderano lá jogando? Sim. Putz, quase ganhou, não sei o quê. É muito interessante isso, porque nunca aconteceu, né? Não, e vocês ganham com isso, porque... Pô, não tem como você que gosta de esporte, assim, você vê um esporte passando na Olimpíada, você vê, de repente, tem um brasileiro bom. É impossível não te dar uma coceira, assim, de, puta, eu queria jogar um tênis de mesa, né? Deve ser legal, Então, claro, foi durante a pandemia, talvez isso tenha inibido um pouco, mas daqui a pouco tem um ciclo olímpico daqui 2, 3 anos, né? Vai ser mais cedo, né? 2024, já. 2 anos. Então, daqui a pouco ele conseguindo um resultado... Pô, já pensou uma medalha dele? O crescimento do Massifica esporte muito que tem esporte, que ter. que ele é Vai assim. ser muito... Eu lembro pô, que é muito eu fui pra bacana faculdade, logo que ele perdeu aquele jogo pro alemão, e um colega meu chegou, tu joga tênis de mesa, né? Falei, jogo. Ele, tu assistiu o jogo? Tipo, do nada, assim, mas todo mundo comentando, e isso traz Sim. muita gente. Uma Às vezes visibilidade muito boa. É um né? parente, é um amigo que vai jogar e agrega muito isso. Uhum. Coisa que nunca teve. Isso é muito massa. Então, ele, no caso, é o ídolo de vocês, atletas, assim, hoje. Assim, você olha, claro, em termos de Brasil. termos de Mas Brasil, emenda, sim. então, com o jogador favorito de vocês, assim. É o maior espelho, assim, do Brasil, né? Porque também ele saiu muito cedo pra França, eu acho que ele foi, né? Mas ele teve que treinar bastante, jogou várias competições nacionais, então quem é mais antigo também já viu ele jogar, então é difícil não ter como uma referência, assim. Uhum. Mas pra vocês, assim, hoje, tirando o Calderano,
um que você olha jogando e fala assim, puta, esse cara é bom. Claro, muitos vão ser bons, mas que você olha e fala assim, esse me enche os olhos, assim. Do Brasil, você Não, fala? pode ser do mundo, mas pode ser um do Brasil, assim, um talento que você olha e fala assim, puta, esse daqui a pouco pode chegar num nível Calderano. Hoje no Brasil a gente tem o Leonardo Zucca, né? Leozinho. É o Leozinho, famoso. o famoso Leozinho. Então ele também tá em ascensão, assim, ele acabou disputando alguns campeonatos na Europa no passado, ou foi esse Foi em segundo no Mundial agora. Ele Isso. foi campeão, eu acho. Disputou alguns campeonatos na Europa, se saiu bem. Não sei. Então, realmente, ele, assim, é a menina dos olhos do Brasil, assim. Uhum. Só que como é muito novo, não teve a transição pra jogar campeonato fora ainda, não jogou nenhum aberto adulto, nada demais. Nesse sentido, assim, que a gente tá Sim. falando em ranking mundial mesmo, adulto, a gente não tem como saber, mas, assim, ele... Inclusive, é o atual campeão dos Jogos da Juventude, né? Que foi semana passada, ou retrasada. Foi aquele em Rosário, eu acho. Isso, que é a verdade, classificação, verdade. se eu não me engano, para os Jogos da Juventude Olímpico. Sim. Ele foi campeão. Pra ti, Dani, um atleta. Do Brasil ou qualquer lugar? Os dois. Do Brasil também, de promessa eu diria que é ele. Inclusive eu joguei com ele, não deu muito jogo. Mas já joguei 2 vezes, mas eu acho que do Brasil seria ele. Do mundo, um chinês, o Malong. Eu não sei porque desde pequeno eu assisto o jogo dele, eu chorava quando ele perdia. É verdade. Cara, eu assistia o dia inteiro quando tinha mundial, ele sempre perdia por um outro chinês lá e eu chorava muito. E daí esse outro chinês se aposentou e ele ganhou, foi a felicidade da minha vida, assim. Que eu vi ele ganhando o mundial, mas eu acho ele muito bom. Teu. Eu acho que não necessariamente por ser o melhor, até porque já tá meio velho, mas o Timo Boll, que é da Alemanha, ele já deve ter uns 40 anos, né? Tem. Mas por não ser chinês, assim, ficar algo um pouco mais real, né? Você vê os chineses jogar e pensar, não tem como você chegar nesse nível, assim, ter essa técnica. Então, por ser uma referência, assim, de um jogador que já chegou no top 1 mundial sem... ganhando dos chineses com o método dele, com o estilo de jogo dele, eu acho que é uma referência, assim. Não tanto por estilo de jogo, alguma coisa parecida, mas por ser assim, dá pra me espelhar nesse cara porque tem um caminho, não digamos parecido, mas não precisou de nada diferente, como os chineses, que você já vê desde o começo uma base muito grande, então é algo mais alcançável. É o Timo Boll que jogava caneteiro? Não. Não. Mas quem tinha um do alto nível, não era? Que jogava caneteiro Tem ou uma umas coisas Olimpíadas? diferentes? Não sei, talvez. Teve um teve que atleta, ganhar Olimpíadas. 2004, se eu não me engano. Rio Sem-Min. Rio Foi Sem-Min. um cara da Coreia. Tá. Mas Foi ele o- era, acho que foi o ele era último, caneta né? quadrada, né? Foi o Comparar último, com um assim. asiático assim, como ele falou, é loucura, porque o que os caras treinam, enfim, a rotina deles não dá Sim. pra comparar. Quando a gente vê alguém de fora, tipo, o Calderano agora batendo vários chineses no ranking, é absurdo, porque a rotina de treino deles... Inclusive, né, Dani, vale ressaltar que eles se aposentam muito cedo. Né? Eles não aguentam mais. Porque 30 anos ali físico, porque são muita repetição, como eu falei. Uhum. E já o pessoal da Europa já tem outro método. Tem muito treino também, 6, 7, 8 horas diárias no início da carreira. E quanto mais vai passando o tempo, eles vão focando mais no físico. E não que eles deixem a mesa de lado, Sim. mas treinam menos na mesa. Tanto que eu vi uma entrevista, claro, com o Timo Boll, que o Diego citou, é um atleta fora da curva também. Hoje em dia ele tá na mesa 3 vezes por semana. E físico todos os dias. Sim. E tá jogando de igual para igual a nível mundial com 40 anos. Então, isso é uma coisa que também o tênis de mesa pode proporcionar. Uhum. Que legal isso. Caminhando mais pro fim do papo, assim, vocês falaram então dessas rotinas. O Diego falou ali dos 38 fins de semana que viajou e tal. Senhora. Quero saber de vocês, assim, vocês já foram pra muitos lugares de muitas formas diferentes, assim. A melhor e a pior viagem que vocês já fizeram. Não, a competição pode ser um combo disso, assim. Mas a melhor e a pior viagem que vocês já fizeram por causa do tênis de mesa. Pra mim, a melhor foi em Brasília. O Dani lembra bem de uma história engraçada lá. Que a gente foi também... Acho que o Diego não foi, né? Não. Foi só nós Acho que foi só nós dois, o dois. Luiz, o Fragoso deve ter ido e o Jeff. Então, era uma competição que a gente tava mais por conta, assim. Eu também não tinha tanta ambição e eu ganhei 2 medalhas. Então, como a gente também ficou na casa de... A gente ficou Foi do Gustavo? na casa do né? Gustavo, que treinava com a gente e tal, então já foi um ambiente diferente, você não tinha tanto o alojamento de, putz, vou dormir mal essa noite ou alguma coisa assim, já foi uma viagem diferente e também porque eu acho que foi uma das minhas melhores competições, então essa com certeza foi a que eu mais gostei, assim. Dani, a tua melhor.
Melhor, eu acho que foi quando eu fui pra China, foi a mais diferente, assim, de todas. China? É, eu fiquei 35 eu não tinha dias. essa informação, que loucura. Aham, fiquei 35 dias na China quando eu tinha 13 anos, que a gente foi num intercâmbio lá. Foi muito legal, assim, Que treinamento, loucura. enfim. Por isso que eu digo que a gente não pode comparar nossa cultura com os chineses, com o asiático, porque eles apanham no treino, eles pagam castigo, eles treinam com peso, com aquelas canadeiras de peso nas pernas, é Nossa. loucura. Então, mas acho que assim, pra gente foi bem tranquilo. Era um intercâmbio do governo, então a gente até ganhou dinheiro pra ficar lá, a gente passeava todo final de semana, comia a comida deles, enfim, foi a mais legal. Muitos bichos no palitinho? Eu não comi, tá? Mas eles comeram um escorpião e barata no palitinho. Bom. Eu não comi, mas um técnico comeu. Forte. Não precisa, né? Mas eu não tive coragem. Diego, a tua melhor viagem? Eu acho que foi quando o Daniel e o Luiz eles foram contratados para jogar a Pro A e a Pro B na Espanha. E ali naquele meio, eu e o Daniel, a gente já engatou um Mochilão. curso e um intercâmbio, a gente fez um mochilão na Europa. Então, o campeonato em si valeu, a viagem valeu e a Sim. gente acabou ficando 90 dias fora. Acabou conhecendo muito lugar bacana. Eu desaprendi a jogar tênis de mesa nesse tempo, que o Diego abandonou a gente. Então, a gente ficou Ele voltou, eu era canhoto. A gente ficou em vários lugares bacanas. O Daniel teve experiência, a gente treinou na Irlanda, né, Daniel? Treinamos. E em Sevilha. O Daniel jogou. Um dia de treino, 1.500 fotos, né? Era só foto. Tudo novo, né? Imagina. O Luiz ficou mais tempo jogando na Espanha, ele ficou a temporada toda ali, né? No final da temporada toda, 3 meses jogando. Experiência profissional, né? Porque atletas de alto nível, Sim. questão de contratação de atletas de fora, asiáticos iam pra lá jogar, indianos, então foi assim, pra mim foi a maior experiência assim num campeonato. E já emenda com a tua pior, então. Cara, uma vez a gente foi num evento, e se não me engano era em Curitibanos. E tava muito frio. Acabou a luz e não dava pra tomar banho. Nossa. E toda aquela situação. Aí, pra piorar, o outro dia, tava a Simai fazendo, não sei se era a Simai lá, tava fazendo tratamento. E daí, outro dia não tinha luz, porque choveu, e não tinha água. Nossa, que agradável. Então, foi um campeonato... E frio. Frio, E bem frio, tranquilo. assim, foi um campeonato que eu quero esquecer, assim, na vida. Mas foi bem complicado. Imagina, os perrengues de alojamento são iguais para todo mundo, né? Impressionante. Sempre tem uma história de Sempre tem. alojamento. Sempre tem. O teu, Dani. Pior foi meu primeiro campeonato estadual em Lages. Naquela época eu não sei o que tinha que era tão desorganizado os campeonatos. Eu lembro que o campeonato acabou passado das 3 horas da manhã. Eu tinha tipo 8 ou 9 anos por aí. Nossa. E aí não tinha nada pra comer, não tinha jantado ainda. E a gente parou num posto, comeu um macarrão instantâneo, uma coisa assim. E eu sei que eu fiquei 2 semanas internado depois. Não sei o que se foi do macarrão, se foi do frio, do que foi, mas fiquei um tempão Traumatizou. internado. E não sei por que não desisti também de jogar. Mas Sim. Só quero deixar uma observação aqui, que nesse campeonato, verdade. eu joguei com o Daniel. Foi meu primeiro jogo oficial, foi contra o Diego. Eu dei uma Que louco. surra nele. Meu primeiro jogo oficial. Nem é competitivo, Que massa professor. E a tua pior Pra viagem? mim, o que acontece é mais ou menos parecido, né, do que o Dani e o Diego falaram, mas teve uma competição em Pinhalzinho, que eu não sei porquê, né, que a gente ficou no alojamento, era na sala, e aquela sala era, a luz acendia com sensor de presença, de movimento. Então, assim, a gente tava em, tipo, 10 no quarto, e a luz ficava acesa, porque sentia sempre. E daí eu lembro que uma hora apagou, não sei quem foi, sei lá, se foi o Luiz, não lembro quem. Alguém, apagou, deixa eu ver o que aconteceu. Levantou, ligou de novo, a gente passou a noite. Claro, eu dormi, 10 anos, eu dormi em pizzaria, né? Isso é verdade. É verdade. Mas, cara, eu lembro dessa, assim, acordei todo mundo, nossa, mas vocês não dormiram bem, todo mundo passou a noite em claro e eu, Credo. tranquilo. Que loucura. E pra fechar, então, eu tenho eu acho que é a pergunta de 1 milhão de reais, assim, que eu acho que todos os pais de vocês, todo mundo que já conviveu com vocês do tênis de mesa, já viajou junto, ou já, enfim, encontrou por aí. Pra onde vai toda a comida que vocês comem? É uma coisa impressionante. O meu dá pra ver. Essa porra. Não precisa pedir. Mas
Mas é uma coisa impressionante. A fome que vocês têm nos campeonatos, a quantidade de prato, se é livre, o prejuízo. Cara, como? Eu não sei explicar, assim. Eu não sei se é exemplo, né? É um se dos os pré-requisitos, né, pra entrar na eu acho PTM. que é um pré-requisito. Não sei se os menores olham e falam, vou fazer igual. só pra ver como é que é. Ver até onde que eu aguento a comida. E vai. E o bacana é que a gente fala pra galera, assim, quando vai a algum evento, fala, a galera come bem. Tal. E eles Ninguém não... imagina o não- quão ninguém bem que é. imagina, Não ninguém- deve ser tanto assim. Daí- Imagina. É tanto assim. E eu acho que eles pensam, não, mas veio o pessoal aqui do futsal, comeu e tal, e foi tranquilo. Não, veio tal pessoa... Não, eu não tenho como explicar. Uma vez uma pizzaria em Jaraguá, tava acho que eu, o Luiz e mais alguém na mesa, eu não lembro quem que era. Rodízio, eles proibiram a gente de comer. Sério, eles falaram pra vocês, já deu. Foi a primeira vez, Tá acho que é bom, o único piazada, que eu vi. chega. Ó, Mas eu lembro... caso familiar. Ixi. Eu já vi, porque, né, Priscila, Ramon... Dieguinho, tira pouquinho, né? Com calma, né? Seja educado e tal. Ele foi 7 vezes se serviu no buffet. Eu lembro, Eu eu não contei. duvido nada. Eu contei, ele foi 7 vezes se serviu. Ele tinha 10 anos. Eu pensei, ele viu o pessoal comendo, ele pensou, vou fazer igual, né? Só que vou na educação, né? 7 vezes, Vou entrar cara. na turma. Mas eu lembro, nessa última competição que a gente foi pro Rio, quando, vamos pedir comida hoje. Daí já ia lá, a gente tava em 4, né? Já ia lá verdade. naquele prato. Para 8 pessoas. Opa. Esse daí Esse pode daqui ser da que dê. metade da Pode- janta. Pode ser que dê. Chegando no shopping, daí, acho que a gente foi no No KFC, KFC, a não gente foi? pediu tipo 2 combos pra 6 pessoas, É assim. verdade. Aí a atendente dizia, não, esse aqui serve bem pra 4. E a gente, mas será que só 2 desse é suficiente? A gente comia por... Nossa. Tu falou da comida, assim, de gente... o pessoal do tênis de mesa, eu lembro de uma do handebol. A gente foi pra uma Olesk, alojamento, então, todos os times de Joaçaba no alojamento. E aí, jogava handebol, mas nosso time era todo de 14 anos e Olesk até 16. E aí, a gente chegou por último no alojamento, era logo depois do almoço, a gente foi comer. E aí, a gente começou, se serviu, todo mundo ali tranquilo e tal. E aí, sentamos, comemos, todo mundo, mas uma fome, né? Quando a gente foi para pegar de novo, veio uma das cozinheiras da Fundação de Esportes, né? Aí ela, piazada, só que tem um problema, eu acho que vocês não podem pegar mais, porque a gente tá esperando o pessoal do handebol. E ou seja, a gente era umas piazadinhas de 14 anos, estavam esperando, tinha o pessoal do basquete, o pessoal tava esperando o pessoal grande, assim, fortão, e a gente, não, mas a gente é do handebol, ela, só um pouquinho, então. Aí ela foi, acho que foi perguntar pro Júlio, assim, tipo, esse é o handebol mesmo? Aí eu falei, não, podem sim, piazada, podem comer, então vai, assim, foi. Tá louco, mas o que vocês comem A gente dá coisa de prejuízo louco. pra fundação. Bastante. é coisa de Quando a louco. gente vai, é prejuízo. É. É O verdade. Júlio sai chorando. Vai contando. O pessoal do tênis de mesa, maneirar aí um pouco na comida, por favor. Mas chegando ao fim, então, se vocês quiserem aproveitar o espaço aí, divulgar tanto redes sociais e a forma de contato que tem com vocês enquanto associação, Projetos pessoais. projeto também, mas quem quiser procurar assim um adulto que tenha gostado, quero saber onde vocês treinam e como pode fazer para entrar em contato, se tem os dias, as turmas e tal, como que funciona esse contato? Acho que pode ser mais o Diego que é mais, né? Então, a gente tem treino de adultos, né? Toda segunda e quarta-feira no período noturno, lá na associação. Que né? é embaixo do ginásio da BB. Isso. E daí a questão, a gente atende várias escolas do município, né? E também a gente tem os treinos da escolinha, né? Que é quarta e sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã. E na sexta-feira, às 14 horas, às 14 às 15 horas. São os horários de funcionamento da escolinha. Qualquer dúvida, vocês podem tirar no Instagram da PTM, né? Que tem o nome... Qual que é o nome? A Daniel? PTM já sabe mesmo. Isso. A O PTM já... Facebook é Pro Tênis Mesa de Joaçaba. Não, mas é bacana deixar, porque daqui a pouco que uma pessoa assim, se interesse e queira ir atrás e achar e treinar é legal. E é muito legal também vocês fazem os rachões, né, aos sábados, que é Isso. como se fosse um torneiozinho. torneio aberto. É uma É, brincadeira, aberto, né? uma Uma brincadeira, né? A gente faz várias séries, então se você não sabe jogar, você vai lá, você brinca igual e vai jogar a última série, né? Que a gente chama. Então é todo sábado das 10 às 11 da manhã.
Então fica o convite aí para quem quiser Sim. participar. É bacana demais. Vocês têm não só a estrutura, mas um projeto estruturado, assim, quanto à associação, que é muito bom. Digo. Sobre o rachão, lembro de uma curiosidade. Uma vez a gente fez um super rachão no Oscarzão. Eu vou levar meu irmão, né? Eu devia ter uns 10, 11 anos. Vou levar o Lucas. Não, eu já não ganho de ninguém? Que mal o meu irmão vai fazer, né? Cheguei lá, na chave dele, sei lá, o Luiz e o Marcão. Se ferrou, né? Chega o Lucas, 10 minutos depois, ganhei do Marcão. Que isso? Eu tô aqui 3 anos tentando ganhar do Marcão. Ganhou? Ganhei, mano. Eu fui lá no Oscarzão. Vou ter que cornetar. Assim, o meu sonho era ganhar do Marcão na oitava de Demorou final mais do 5 rachão. anos pra ganhar depois. Demorei mais uns 5 anos. Eu jogando um ping-pong bem cansado lá, mas ganhei uma partida É no verdade. rachão. É verdade, aquilo foi legal. Diego, Dani, Dieguinho, muito obrigado pelo papo com vocês. Teria mais assuntos, teria mais coisa pra gente falar. É só o primeiro sobre o tênis de mesa, né? Eu tenho a vontade de falar. Vocês citaram várias pessoas aí, o próprio Marlão, Luiz, Fragoso, mais gente da associação, então, que eu quero trazer para conversar, para eles contarem as histórias dele também. Mas muito obrigado por terem topado o convite. Já não foi uma coisa tão, digamos, tão no escuro assim. Já tinha o primeiro episódio, vocês podiam saber mais ou menos como ia acontecer, mas ficou muito legal, gostei muito. Nem parece que passou esse tempo, já foi rápido. Eu sei Quanto tempo deu? Deu 1 hora e alguma coisa. Não sei tá. quanto deu, mas Mas deu foi bastante. rápido, foi rápido. Não sei, só perguntei. Sim, mas foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido também. E agradecer mesmo pela presença, por terem vindo, terem feito um papo tão massa. Então, brigadão, Diego, brigadão, Dani. Obrigadão, Diego, também. E passando, então, para os avisos finais, encerramentos, não posso deixar de agradecer mais uma vez aos patrocinadores, né, os apoiadores desse projeto, que já cresceu bastante, éramos 4 no primeiro e agora já somos em 9. Parece uma família. É uma família, vem crescendo. Éramos 4. Hoje somos 9. Quantos seremos no próximo? Mas agradecer, então, Bonato Materiais de Construção, a Clínica Aquafísio, Buddies 8-Ball Pool, a Scherer e a Inovadora, que também são patrocinadoras da PTM, o Bonato também, a Casa Pedrini, a Vila Homem, a KS Metais e o Diego Padilha, personal trainer. Deu certinho agora ali. Mas muito obrigado mesmo por acreditarem mais uma vez nesse episódio. E para você, então, que está relembrando apenas, né, para você que está assistindo pelo YouTube, por favor, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. É muito bacana, assim, ver... O primeiro episódio já deu uma repercussão muito legal, espero que esse também possa seguir no mesmo caminho. Para você que está assistindo no Spotify também, o Diego sabe bem, foi uma grata surpresa a quantidade de visualizações, de plays que teve, né? Então foi muito bacana também ouvir as pessoas que ouviram apenas o programa. E agradecer mesmo por essa audiência. Em breve teremos próximos, outros esportes estarão aqui. É um projeto que ainda está pequeno, mas que a intenção é que cresça muito, que fique muito bacana mesmo. Então, aproveitando também, sigam o Instagram do Esportes Daqui, no @esportesdaqui. Eu posto, sempre divulgo quando os episódios vão ao ar, quando vai ter gravação. Então, fiquem atentos também nas redes sociais. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sempre quis falar isso. É muito legal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter ali, então, todos os apoiadores, todas as redes sociais, tudo certinho, bonitinho. E muito obrigado. Foi tudo. Foi rápido, foi fácil. Me superei nessa. Mas muito obrigado. Então, mais uma vez, obrigado a presença de vocês, Valeu, Dani, Lucas. Diego. E um abração, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, Até mais. Tchau, Valeu. tchau.